Um dos fatos que eu não citei até agora, que podem lesar as células beta, eu tinha citado, né, quando eu falei, olha, se você tiver um HLA de risco e você ingerir muito carboidrato, você tende a lesionar mais a célula beta, né? Eu tinha falado. Mas tem outro papel aqui que é bem importante, são o papel das infecções virais. Então, alguns vírus podem fazer com que as células beta sejam lesionadas. Aí a gente tem dois modelos. Geralmente é um pouco dos dois, pelo qual o vírus, ou pelos quais os vírus levam essas lesões da célula beta. O primeiro modelo é o chamado de mimetismo molecular. O modelo de mimetismo molecular diz o seguinte: essas células, as células beta, elas teriam, digamos assim, como é que eu posso dizer? Que é muito imuno para explicar, fica. Os vírus têm alguns antígenos, né? Como a gente está, por exemplo, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, ele tem a proteína S, a proteína N, a proteína M, proteína E do envelope e várias outras proteínas não estruturais, as NSPs, né? A proteína S é um antígeno do vírus que a gente usa, por exemplo, para fazer as vacinas, porque é pela proteína S que ele entra na célula. Se liga a ECA2 e entra na célula, o SARS-CoV-2. Alguns vírus têm antígenos em sua membrana bem parecidos com antígenos da célula beta. A gente chama isso de mimetismo antigênico molecular. Então, quando uma célula é infectada, uma célula normal, por exemplo, célula do epitélio nasal, ela vai apresentar o antígeno dessa infecção viral, desse vírus, via MHC classe 1. Aí a célula CD8+, pega esse antígeno e diz, tá bom, eu vou desencadear uma resposta citotóxica a todas as células que expressarem esse antígeno. Aí ele sai se ligando, né, fazendo sinapses imunológicas com outras células, o linfócito TCD8+. Quando ele chega na célula beta e ele diz, cara, essa célula beta tá apresentando um antígeno para mim muito parecido com o que aquelas células infectadas pelo vírus apresentaram. Então, provavelmente essa célula beta também está infectada com vírus, sendo que a célula beta não estava. Ela só tem alguns antígenos, alguns epítopos antigênicos parecidos com os antígenos virais. Mas, de qualquer maneira, o linfócito TCD8 vai entender que aquela célula beta está infectada, mesmo sem estar. E aí vai desencadear uma resposta citotóxica que vai degradar. Isso é uma resposta, isso é a imunidade celular afetando diretamente. O linfócito TCD8+ chegando lá e causando um beijo da morte, liberando perforinas, granzimas e matando a célula beta. Já o outro braço aqui é o vírus infectando uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago, por exemplo. O macrófago, ele apresenta o antígeno via MHC classe 2 agora, via HLA classe 2, para um linfócito CD4. Aí o CD4 diz, opa, todo mundo que tiver esse antígeno, linfócito B, tu produz anticorpo para neutralizar essa célula, para gerar uma resposta inflamatória. Ao linfócito B, pega aquele antígeno que foi apresentado, lê aquela instrução do linfócito TCD4 e diz, tudo bem, eu vou produzir anticorpos específicos contra esses epítopos antigênicos. Aí, como eu disse, esses antígenos, eles têm mimetismo, ou seja, eles são parecidos com os antígenos da célula beta. E aí você acaba gerando anticorpo anticélula beta também. E esse anticorpo vai chegar na célula beta, vai se ligar e vai gerar uma resposta inflamatória. Vai ativar o complemento lá, vai ativar os inflamassomas, vai fazer com que macrófago digira a célula beta, vai gerar uma resposta imune, uma resposta inflamatória contra a célula beta. O outro tipo de modelo é parecido, digamos assim, em essência. Só que aqui você tem o vírus tendo um mimetismo pela célula beta. Ou seja, alguns vírus eles infectam predominantemente a célula beta. Eles gostam da célula beta, do microambiente. Como a célula beta é uma célula que come muita glicose, tá
tem uma perfusão, tem uma vascularização robusta, tem muito oxigênio e tem muita glicose, alguns vírus gostam de usar essa célula como receptáculos para produzir suas proteínas. Então, esses vírus, a gente diz que eles têm tropismo pela célula beta, ou tem um mimetismo pela célula beta. Eles gostam lá dela, né? Então, eles chegam, infectam mais a célula beta, e se eles infectam mais a célula beta, eles vão desencadear o mesmo processo aqui. Só que lembrando, a diferença é que aqui a célula beta não estava infectada. Foi só uma confusão de antígenos parecidos, né? O vírus tinha um antígeno parecido com a célula beta. Já aqui não, a célula beta ela está infectada. Então ela vai gerar uma resposta direta. Ela vai chegar, ó, a célula beta é infectada e ela chega para o linfócito TCD8 e diz assim: linfócito TCD8, eu fui infectado, me ajuda, por favor. Aí o linfócito TCD8, tudo bem, eu vou te ajudar. Te ajudar como? Te matando. E aí mata a célula beta. Porque o linfócito TCD8 pensa assim, pô, se tem célula infectada e se eu matar essa célula, eu vou inibir a produção de novos virions. São partículas virais que vão ser liberadas. Entendeu? O linfócito citotóxico ele é bem pragmático. Ele quer acabar com a infecção acabando com a célula. É o famoso errado, ele não tá. Porque acaba. Só que também acaba com a célula, né? Acaba com o tecido. Com a viabilidade do tecido em algum grau, né? Digamos assim. Aí também tem o CD8+, estimulando a imunidade celular e a produção de anticorpos, né? Os linfócitos TH2 vão estimular a produção de anticorpos, que vai, no final das contas, vai dar no mesmo. Ó. Produção de autoanticorpos contra as células beta e lesão celular direta. No final das contas, você vai ter o quê? Lesão inflamatória das células. Você tem aqui o vírus entrando na célula, aí o vírus desencadeia uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória ela volta por meio de células T, ó, autorreativas, ou células NK, células T citotóxicas, entendeu? Resumindo, a célula quando se infecta, ela chama outras células, a célula beta aqui no caso, né? Quando a célula beta se infecta, ela chama células da imunidade celular, linfócitos TCD8+, e células NK, para acabarem com a infecção. Só que elas não sabiam que essas células iriam acabar matando-as. Elas praticamente se matam, né? Elas chamam os seus algozes, digamos assim. Então, quais são esses vírus, Acle? Todo vírus tem essa capacidade? Não. Alguns vírus são mais específicos, sobretudo os enterovírus. Sobretudo, o mais importante aqui são os vírus da família dos Coxsacks. Coxsackie B é o principal deles. Mas já tem casos na literatura do vírus da rubéola, da cachumba, o citomegalovírus, o vírus da mononucleose infecciosa e o próprio vírus, os vírus da hepatite também. Mas, sobretudo, o Coxsackie é um dos mais importantes nesse contexto. Ainda bem que são vírus não tanto prevalentes, né? Pelo menos agora. Da hepatite um pouco mais. Eu já pensou se fosse o vírus da gripe, tivesse esse tropismo? Aí a gente tava lascado. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires. O Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição. Aqui é a segunda. Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre. Sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí, só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso.
que eu tinha para falar por hoje, meu povo.